Agora eu vou ensaiar uma canção que eu tô fazendo. Pela fé, Abraão, seu filho. Não esqueceu do nosso compromisso para agora? Nosso propósito, a gente tem um propósito para agora. Não esqueci, tô lembrado. É rezar o terço e eu já estou com o meu aqui. Não, de forma alguma, é o rosário. E não é a mesma coisa? Não. Não diga. Quero convidar os amigos a vir saber, junto com a gente, a diferença do terço para o rosário. Vem, que aqui é nós em Deus. E Deus em nós. Olá, amados e amadas de Deus, paz de Jesus e o amor de Maria no coração de todos. Esse é o canal Vem Católico e o meu nome é Jair e estou aqui com ela que vai me ajudar, minha esposa. Rita de Cássia. Então, meus irmãos, como o nome já diz, aliás, como o título já diz aí, hoje nós viemos trazer para vocês a diferença do terço Para o rosário. e a primeira pergunta: o terço é um rosário? Sim, esse é um rosário. Para entender melhor, meus irmãos, isso nós vamos lá na origem do rosário, né? Conta-se que os monges antigamente tinham o costume de rezar, de se reunir no monastério para rezar, e eles rezavam os 150 salmos da Bíblia. E ali os fiéis se juntavam a eles, mas vendo a dificuldade dos fiéis em decorar os 150 salmos, foi orientado eles rezarem vários Pai Nosso, várias Ave Maria. E assim era contado com pedrinhas. Ao passar do tempo eles iam contando as orações com pedrinhas. E ao passar do tempo, mais uma vez, eles iam fazendo nós em cordões. Mas foi determinado um certo número de oração. E isso foi determinado pelo Papa São Pio V. Estou aqui com a colinha. No ano de 1566 a 1572. Ele era pontífice na época, então foi determinado por ele a quantidade de Pai Nossos e Ave Marias e também os mistérios que acompanham o rosário. Que legal, né, meus irmãos, saber dessa história, a sabedoria desses monges, junto com esses fiéis. Então agora nós queremos saber qual a origem do nome rosário. Acredita-se que o nome rosário vem do costume de oferecer-se rosas a Nossa Senhora. E aí, a cada continha dessas contada no rosário, são rosas oferecidas a Nossa Senhora. E com isso, esse costume que foi criado, foi determinado um certo número de rosas oferecidas, né, pelo Papa São Pio V, que era pontífice na época. Então, ele determinou que seriam 150 Ave Marias e também os mistérios que acompanham o rosário. Então, como foi dito antes, o costume de rezar rosários vem daí, o nome rosário, do costume de oferecerem coroas de rosas à Nossa Senhora. Sendo que é formado 15 dezenas, né, e 3 mistérios. Quais são esses mistérios? Eram os mistérios gozosos, gloriosos e os mistérios dolorosos, né? Que assim eram rezados gozosos a segunda e sábado, os gloriosos domingo e quarta e os dolorosos terça e sexta-feira. Em 2001, a Rosário Virginis Mariae, que é a carta apostólica, né, que foi promulgada pelo Papa São João Paulo II, hoje nosso santo, né, com a graça de Deus, foi acrescentado o mistério luminoso, que são chamados também mistérios da luz, que esse exclusivamente é rezado apenas um dia na semana, que é a quinta-feira. Então, meus irmãos, ficando assim o rosário com 4 mistérios, né, os dolorosos, com as 20 dezenas e com os 4 mistérios, né? Os dolorosos, os gozosos, os gloriosos e os luminosos. Porque os 4 mistérios. O rosário deixou de ser 150 rosas para serem 200 rosas oferecidas a Nossa Senhora, com esse acréscimo que foi feito pelo Papa
São João Paulo II, né? E o terço, por ser a terça parte do rosário, é formado por um mistério referente a 5 dezenas. E cada dezena contempla um mistério da vida de Jesus. Amém, meus irmãos? Que lindo, né, meus irmãos? A gente, mesmo que a gente não vá ler a palavra, mas de certa forma nós estamos ali contemplando esses mistérios que nos traz à tona essa vida, né, de Jesus. Muito lindo. E antes de fazer mais uma pergunta aqui para minha esposa, né, ela que reza todo dia o terço, né, qual a forma certa de rezar o terço? O terço, meus irmãos, ele inicia, né, como creio em Deus Pai, o credo na cruz, sendo aqui o Pai Nosso e as 3 Ave Marias. Logo após esse primeiro Pai Nosso, essas 3 Ave Marias, rezamos a jaculatória, né, que é o meu Jesus, perdoai-nos, né, e logo se inicia os mistérios. Hoje é domingo. Que mistério nós rezaríamos hoje? Rezamos hoje os mistérios gloriosos. Então inicia-se aqui o primeiro mistério, terminando a primeira dezena, segundo mistério, né, com o Pai Nosso, aí o terceiro mistério também, e assim sucessivamente até terminar os 5 mistérios. E mais uma pergunta. Existe um dia certo para rezar o terço? Não existe um dia certo para rezar o terço. Nós temos que rezar o terço diariamente. Diariamente. Nós temos que estar orando, pedindo esse fortalecimento a Deus pela intercessão de Nossa Senhora para a oração do terço. Mas... E qual a importância de rezar o terço? Nossa, a importância de rezar o terço. Para muitos, a oração do terço é uma oração mecânica, repetitiva e devocional. Eu vejo o terço como uma oração de libertação e uma oração de abastecimento espiritual, de engrandecimento espiritual. Sabemos que isso depende muito da sua intimidade com Deus, porque cada oração que você vai fazer, você sabe que tem que ter ali uma introspecção, você tem que parar, você tem que ficar ali no silêncio, no silêncio interior. A mesma coisa para se rezar o terço ou o rosário. Muito bem, nós sabemos que a cada mistério é uma contemplação. Algumas pessoas já sabem de cor as contemplações dos mistérios do terço. Outras não, precisam de alguns livrinhos. Por sinal, podemos encontrar ela na Bíblia. Na Bíblia, aqui no final da Bíblia da Ave Maria, ensina, né, como rezar o terço, tem todos os mistérios e as contemplações. Mas se eu estou num lugar que eu não tenho onde me orientar dessas contemplações, eu posso rezar o terço assim mesmo, sem Sim, contemplar? deve. Né? Muitas pessoas não conseguem ainda rezar o terço contemplando, né, os mistérios dolorosos, gloriosos, não conseguem ainda. Mas não é por isso que a gente não vai deixar de rezar o terço, porque não lembra, não sabe contemplar. Uma coisa importante também, meus irmãos, relacionado ao rosário, falo das 200 Ave Marias, o rosário completo, né? Eu não tenho tempo de rezar o rosário todo, de uma vez, parar e rezar. Não tem problema nenhum. Se você quer rezar o rosário durante o dia, você pode iniciar de manhã, rezar um terço. Meio-dia, rezar outro terço. À tarde, outro terço. E à noite, terminar com outro terço. Aí você rezou o Santo Rosário. Então, assim, eu posso dizer então que mesmo que eu não tenha um rosário, só tenha o terço, se eu fizer a oração dele 4 vezes, então eu rezei um rosário durante o dia. Isso mesmo, rezou um rosário. E ainda tem uma outra dica, que se você não tiver um terço para rezar, nós temos 10 dedos. Assim eu faço. Eu estou falando isso por experiência própria. Quantas vezes eu tenho rezado, né? Agora tendo cuidado para não passar, né? Porque às vezes a gente
tá ali, se envolve com uma outra coisa, porque não está com o texto naquele momento que você quer rezar, mas, meus irmãos, sendo que nós temos 10 dedos e podemos estar rezando sim o terço sem o nosso devocional, sem o nosso sacramental. Nós podemos estar rezando sim, utilizando os dedos. Isso é muito bom, é graça de Deus. Uma outra dica também, não há um dia específico para se rezar o terço, mas nós temos o sábado, o rosário, né? Que é dedicado a Nossa Senhora. Então, muitas e muitas pessoas rezam o rosário, né? Uma vez por semana, em especial no sábado. Muito bem. Então, essa seria a dica bônus, mas já foi, né? Então, tudo bem. Meus irmãos, tá aí, né? Espero que ajude cada um de vocês que estiverem com dificuldades ou estiverem procurando saber, entender melhor o terço e o rosário, simplesmente começar a rezar, né? Então, se você não sabe contemplar, se você não sabe os mistérios, não tem problema. Você começa, creio, e aí vai. Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, até chegar no final. E lá no final, nós temos a oração que é A Salve Rainha. Salve Rainha. Então, se você não sabe, procura aprender. E mesmo que você não saiba a Salve Rainha, o seu texto não vai deixar de valer por causa disso. Amém? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais dicas, depois nós podemos até trazer alguns milagres alcançados pela oração do rosário, do terço. Então, deixa aí o seu like. Se esse vídeo tiver bastante like, nós podemos trazer, né? Esses milagres que foram testemunhos alcançados. Né? Isso Graças mesmo. alcançadas pela oração do Santo Terço, do Santo Rosário. Muito bem, então compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu like. Acredita que pela força da oração tudo pode ser mudado. Então, se você não é devoto, se você não sabe rezar o texto, então começa agora e acredita, como eu já disse, pela força da oração tudo pode ser mudado. Então ficamos por aqui e deixamos aqui mais uma vez estendendo o nosso convite. Vem, católico, porque aqui é nós em Deus e Deus em nós. Até lá.